Olá, amigos. Mais uma vez aqui com vocês, falando um pouco da vida, do momento. Este é um programa do Centro Espírita Caminho da Verdade, da cidade de Registro, estado de São Paulo, Brasil. É o programa Mensagem Espírita. Tratamos aqui dos vários assuntos que toca aos interesses de todos nós. Hoje, dado o momento que estamos vivendo, nós estamos em plena guerra contra o vírus, a Covid-19, que é uma guerra silenciosa, que é uma guerra onde reúne profissionais do bem para procurar vencer este inimigo praticamente invisível e invisível a olho nu. E é uma guerra que demonstra fraternidade, amor, dedicação, solidariedade e fraternidade. Mas estamos vivendo simultaneamente outros tipos de guerras, que são as guerras tradicionais, nós diríamos, desde os primórdios da humanidade. O homem vive guerreando. São os grupos étnicos. Se nós pegarmos por base o Brasil, mas antes disso vamos falar um pouquinho da história. Os conquistadores, a gente ouve falar muito em Átila, o rei dos Hunos, as invasões ao Egito, os domínios, babilônico, depois o Esparta, e vamos vendo todos esses países os dominantes com mais destaque, diríamos, o Império Romano, que durou séculos dominando o mundo, determinando, escravizando povos, subjugando países. Então, nós vamos analisando por que isso. Se nós formos lá no mundo animal, nós veremos que essa guerra, é claro que é lá de forma instintiva, mas ela existe fortemente. São as espécies procurando devorar a outras para a sua sobrevivência. Então ali a gente poderia pensar que é a luta pela sobrevivência. Entre os humanos, qual é o objetivo da guerra? Então, ainda é o instinto animal predominante. Aí nós vamos analisando, mas e aí nós nos reportando às leis divinas, a Deus, como poderíamos entender por que existe a guerra. E nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos essas questões. O questionamento do codificador Allan Kardec aos espíritos sobre todos os assuntos que nós podemos pensar. Então, ele fala sobre a guerra. Por quê? E nós vamos ler no item 742, quando ele pergunta aos espíritos: qual a causa que leva o homem à guerra? A resposta: predominância da natureza animal sobre a espiritual, a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente,
porque ele evita as suas causas e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, analisemos esse ponto. Por que o homem ainda promove a guerra? Porque ele ainda tem o instinto animal, ainda não está analisando tudo, refletindo pela consciência do bem humanitário e entende que é pela força que tem que dominar, porque o seu instinto de dominador ainda fala alto no seu íntimo. Então nós vamos observando os países que avançaram. Nós tivemos as nossas guerras aqui também, a famosa Guerra do Paraguai. Nós analisamos todos esses pontos e ficamos a pensar: qual é a utilidade da guerra? Por que Deus permite? Então vale a pena refletirmos um pouquinho, queridos amigos, que é a lei da destruição. Para que algo se renove, esse algo é destruído. Aí, mas espera aí, Deus nos criou para nos destruir? E a pergunta é: e quem disse que com a morte do corpo físico nós seremos destruídos? E buscando na doutrina espírita, nós entendemos que com a morte do corpo físico nós avançamos. Não seremos destruídos. Porque para Deus conta o que nós somos em essência, que é o ser inteligente. A matéria é transitória, é passageira. Nós nos valemos dela como o nosso corpo se vale da vestimenta. Daqui a pouco esta camisa não mais estará no meu corpo e eu irei buscar outra. Não significa que eu fui destruído porque tirei esta vestimenta. Então, esse é o ensinamento para que nós possamos evoluir. É necessário trocarmos as vestimentas. Por isso, ainda o homem se destrói. Mas Deus permite? Sim, Deus permite. Deus não promove guerras, mas permite que elas existam para que nós nos transformemos. Quantos morrem? Nós temos hoje no mundo cerca de 30 guerras. São países invadindo outros por questões de domínio territorial, por questões étnicos, por questões religiosos. E nós diríamos, mas religiosos sim. A chamada Guerra Santa matou mais gente do que as guerras civis, as cruzadas. Até Jesus, até o momento de Jesus na Terra, a perseguição, as mortes, chamadas religiosas, era em nome de Deus. Jesus foi morto em nome de Deus. Aqueles que defendiam o Deus do Antigo Testamento, eles achavam que Jesus era um revolucionário,
um revolucionário político e que veio para destruir a sua religião. Por isso eles o levaram à cruz. Com o advento da tomada do cristianismo pela igreja, eu quero repetir, a tomada do cristianismo pela igreja romana, passou-se a perseguir os verdadeiros cristãos, agora em nome de Jesus. Matando como matam as guerras, subjugando pessoas, degradando, usurpando as suas riquezas materiais para enriquecer a igreja. Tudo isso é guerra. E diríamos, isso é regredir? Não. Porque aqueles que morreram em nome do amor, aqueles que morreram defendendo a verdadeira mensagem espiritual, como tantos, enfatizaríamos nesse instante o exílio de Arius, o arcebispo de Alexandria, que discordou de Atanásio no concílio de Nicéia, foi degradado. Um caso mais forte, diria, a morte de Jean Hus, o ganso, que por discordar da igreja, e ele era um dos pais da igreja, foi levado à fogueira, queimado vivo. E porque Jerônimo de Praga era seu discípulo, também foi queimado vivo. E na hora que está se ateando o fogo, ele diz: hoje vocês matam um ganso para voltar um cisne. Então são aqueles que morreram em nome do amor, em nome de uma mensagem pura. Mas ainda estamos em guerra. É praticamente inconcebível quando os governantes se unem para combater um vírus, avancem um contra o outro para os seus domínios, as suas prepotências, valendo-se de armamentos poderosos, muitas vezes. Nós vivemos num barril de pólvora. A invasão da Rússia à Ucrânia, com seus bombardeios que já começaram, pode ser o estupim para a Terceira Guerra Mundial. Vai depender muito da ponderação dos chefes de estados, das organizações mundiais. Mas como estão as cabeças dos nossos governantes? Quem ficaria com a Rússia neste momento? Quem ficaria com a Ucrânia? Quem lutaria para que a guerra deixasse de existir ou deixe de existir? Tudo isso é importante refletirmos nesse instante. Mas e aqueles que morrem sem ser os que promovem a guerra? É verdade. Mas é assim. Nós voltamos para casa. Nós vamos ver aqui o item 743, que diz assim:
A guerra desaparecerá um dia da face da terra? E a resposta: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Pensemos nisso. Quando nós vivermos mais a espiritualidade, o amor ao próximo, não mais se justificará a guerra. Nos irmanaremos pelo amor e não nas reuniões de países para debelar, para invadir outros países. Quando chegaremos a esse ponto? Eu lhes afirmo que ainda há um longo caminho a trilharmos. Depende de nós, de cada um de nós. De modo que vibremos amor, que procuremos criar uma corrente positiva do bem, que saibamos escolher os nossos governantes, que tenhamos a consciência da cidadania, não para derrotar o adversário, mas para construir, para edificar o bem nas nossas ações. O item seguinte: qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Segue. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? A resposta: escravização momentânea para sovar os povos a fim de fazê-los andar mais depressa. Pensemos nisso. Aí nós vamos pensar, e aqueles que promovem a guerra em seu proveito, né, para se colocar perante o mundo como poderoso? Se nós avançarmos, os Césares, mas bem no nosso tempo, Hitler, Mussolini e tantos outros. Por quê? Em proveito próprio, para dizer eu venci, eu derrotei, eu dizimei pessoas, vidas. Qual é o resultado para eles? É reparar ponto a ponto cada ato cometido, cada morte promovida. Mas como reparar se eles também morreram? Eu repito o que falei no início. Ninguém morre, apenas a vestimenta se desfaz. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Pensemos aqueles que promovem uma guerra totalmente desumana, que não é para defender o território que governa, mas para ampliar os seus limites, tanto territoriais quanto de poder. Esses responderão em vidas futuras por cada ato cometido. Então, queridos amigos, quando nós falamos que a morte ainda, a guerra ainda é necessária, é dado o estágio que nós vivemos. Ainda o instinto animal fala alto no nosso íntimo. As nossas guerrinhas domésticas. Como é que eu estou na minha casa?
Como é que eu estou entre irmãos? Eu com os meus pais? Eu sigo os seus bons exemplos ou eu me rebelo? Como eu estou com os meus filhos? Procuro dar-lhes a educação para que eles se tornem homem de bem? Ou eu dou o mau exemplo dos vícios, das agressões, da violência? Pensemos nisso e construamos a paz. Batalhemos. Jesus é o nosso exemplo do amor. Deus permite a guerra, mas não promove guerras. Deus é o Deus do amor, é o Deus da paz. É esta paz que eu lhe desejo. É nesta paz que nós procuramos nos unir na construção de um mundo mais humano, mais feliz. Até o próximo encontro, queridos amigos. Que Deus nos abençoe.